Beleza, galera, de volta com informações do Fluminense nesta sexta-feira para você sextar mais animado, mais confiante, porque tem mais reforço vindo aí, tem muita coisa acontecendo, a diretoria está se movimentando nos bastidores para encaminhar as próximas contratações. A gente já sabe de nomes como o Léo Chu e o Gabriel Pires. Eu vou trazer atualizações em relação a essas situações e outras notícias muito importantes, como a agora confirmada saída do meia Léo Fernandes para o Peñarol do Uruguai. O Fluminense também perdendo alguns jogadores, no caso fazendo aí uma pequena reformulação, porque o Danielzinho também está de saída, tem informação sobre isso. Enfim, tem muita coisa aqui neste vídeo, então chega deixando o like, se inscrevendo aqui no canal do Léo se você não é inscrito ainda, e claro, seu comentário é sempre muito bem-vindo, por favor, conto muito com vocês, vamos que vamos. Pois bem, a gente já imaginava que poderia acontecer isso. Se vocês tiverem a memória boa, tem mais ou menos uns 10 dias que eu trouxe a informação aqui para vocês de que a chance do Léo Fernandes deixar o Fluminense era muito grande, né? Tanto é que houve um retardo ali na reapresentação dele, porque os jogadores que saíram de férias ali juntos, tudo bem que ele saiu antes até do que, por exemplo, o Lelê, o Pedro Rangel, o Felipe Andrade, jogadores que foram para o Mundial de Clubes, mas que não estavam inscritos. O Léo Fernandes era um deles, mas foi o único que voltou depois de férias, porque o staff dele, como eu informei lá atrás, já estava oferecendo o jogador para diversos clubes na América do Sul, né, tentando um novo contrato, sabendo que o Léo Fernandes dificilmente teria espaço com o Diniz em 2024, e havia uma insatisfação por parte dele por ele não ter tido a chance de ir para o Mundial. Ele não ficou nada satisfeito com isso, e também a comissão técnica não estava satisfeita com o rendimento dele. Então, assim, sabe aquele negócio que é bom para todo mundo? Foi isso, né? Bom para o Fluminense, é bom para o Léo Fernandes, e agora ele vai para o Peñarol e o Fluminense vai receber uma compensação financeira. E qual compensação financeira é essa? Eu também tinha informado aqui para vocês que não é possível mais você reemprestar um jogador. Ele tem que voltar para o clube de origem, que no caso é o Toluca. Então ele volta para o Toluca e aí o Toluca faz novamente um empréstimo para o Peñarol, que inclusive de acordo com algumas informações, como o Wilson Mendes, o Luiz César Merlo, que é um jornalista argentino que atua no mercado sul-americano, eles informaram que o Léo Fernandes vai ser emprestado sem opção de compra. Como o Fluminense tinha contrato de 1 ano com ele de empréstimo e já pagou 6 meses de salário, o Fluminense vai receber uma compensação financeira por aquilo que já pagou, porque também pagou, ou pagaria, né? Eu acho que deve ter sido parcelado isso. $1,5 milhão, aliás, $1 milhão era o valor total desse 1 ano de empréstimo. Então, se o Fluminense pagou a mais, ele vai ser ressarcido disso. Além do gasto salarial que teria com o Léo Fernandes. Tá? Então o Fluminense vai receber uma contrapartida financeira nesse sentido, pelo que ele já tinha investido nessa transação com o Léo. Enfim, acho que é um jogador que chegou com expectativa, não conseguiu atender essas expectativas, não conseguiu se encaixar ou atender às exigências que tem o Fernando Diniz, taticamente principalmente. A gente viu que não conseguia ter intensidade dos demais. Pode ser que dê certo lá, pode ser que no Uruguai jogue pra caramba, que no Peñarol jogue pra caramba. Ele, inclusive, parece que foi revelado lá, é torcedor do Peñarol, a torcida lá tá animada com a chegada dele. Então pode ser bom pra ele também em termos de carreira. No Fluminense é certo que não deu certo. Dificilmente ele conseguiria evoluir a ponto de ter, de fato, uma consistência no time titular. Então, mais um jogador que deixa o Flu na temporada. O outro é o Danielzinho. Tem um acordo muito bem encaminhado já, pelo menos entre Vitória e Fluminense. Eu falei agora há pouco com o presidente do Vitória, porque surgiu uma especulação de que o Johnny Gonzalez também estaria indo para lá. Isso veio lá da imprensa do Salvador, mas eu liguei para o Fábio Mota, que é o presidente do Vitória, e ele me disse que, na verdade, não tem isso, mas que já encaminhou o acerto com o Fluminense. O empresário do Danielzinho, que é o Márcio Bittencourt, está na Europa, aliás, na Europa não, perdão, está nos Estados Unidos, deve voltar amanhã, e aí eles devem finalizar os últimos detalhes ali. Se o empresário do atleta está bem alinhado sobre tudo, creio que o Danielzinho vai dar ok, né? Imagino eu. O Gabriel Amaral trouxe a informação de que o salário seria próximo ali do que ele ganha hoje no Fluminense, que a proposta é boa também para o Fluminense.
Então é mais um atleta que, na minha visão, não teria muitas chances ao longo do ano, ao longo da temporada. E é claro que ir para o Vitória significa hoje você voltar um pouquinho atrás, porque o Vitória está acabando de voltar agora, voltando agora para a Série A depois de muito tempo. É um time que tem um investimento baixo, pelos motivos óbvios, e pode cair novamente. Então o jogador tem que pensar, tem que pesar o que ele quer agora para a carreira dele, né? Se é jogar mais ou ficar numa situação mais cômoda, que é jogando no time do coração, com um contrato pela frente, mesmo não tendo tanta chance assim. Vai depender do Daniel, mas pelo que a gente tem de informação, essa saída também é bem provável que seja confirmada aí, talvez já neste final de semana. Bom, uma rápida notícia aqui sobre o goleiro Pedro Rangel, que foi emprestado para o Atlético Goianiense. Ele teve o contrato renovado com o Fluminense até 2027, tá? Ele tinha um vínculo até 2026. É natural que ocorra isso, né? O clube empresta o jogador e aí acaba renovando por mais uma temporada. Então o Pedro Rangel renova até 2027, o que dá a entender que ele continua nos planos para ser um goleiro que será preparado ali para ser, quem sabe, lá na frente, o goleiro titular do Fluminense. Sobre reforços, que eu sei que vocês estão mais ansiosos aí, evidentemente. Bom, o que eu posso dizer para vocês, falei agora há pouco com uma pessoa muito próxima ao Gabriel Pires, ao staff ali do Gabriel Pires. Eu não consegui ainda confirmar que eles receberam uma proposta oficial do Fluminense. Eles disseram que estava para chegar. Eu falei um pouco mais cedo, eu não consegui gravar aqui, mas falei isso foi um pouco mais cedo. Eu falei com eles e eles disseram: pode chegar aí a qualquer momento. Então, talvez até agora, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez já tenha acontecido isso. Mas o que eu ouvi foi que o Gabriel Pires gostou dessa proposta sinalizada pelo Fluminense, está animado com a expectativa de trabalhar com o técnico Fernando Diniz e deu ok para seguir as negociações. Agora, resta esperar a confirmação dessa proposta do Flu e depois de um acerto também com o Benfica, que eu acho que não vai se opor a emprestar o Gabriel, já que eles já iam fazer isso novamente com o Botafogo, tá? Então, uma expectativa muito positiva para que essa negociação possa evoluir aí em favor de um acordo entre Gabriel Pires e Fluminense. Para mim, repito, faça o seguinte exercício: sai Léo Fernandes e entra Gabriel Pires. Por aí você vai ver que seria um bom reforço para grupo, como eu falei ontem. Jogador que ali é técnica, ali é uma qualidade técnica bem, bem boa e também muita força física. Sobre Léo Chu, o jogador estava no Brasil de férias, viajou para os Estados Unidos, ele tinha alguns compromissos lá a cumprir, mas não necessariamente foi para resolver essa questão da transferência para o Fluminense, porque o empresário dele já vem tocando isso. Então, desde ontem a gente já falou, o Léo Chu tem uma proposta oficial do Fluminense em mãos, o staff dele tem essa proposta agradou no primeiro momento, então é mais uma negociação que deve caminhar para um final feliz, talvez já neste final de semana. Então fiquem atentos, que a gente pode ter novidades a qualquer momento. Sobre Terans, galera perguntando, mas e aí, o Terans parou, não parou? Gente, o Terans, ele recebeu já uma proposta, as conversas se intensificaram nesses dias agora, então alguns detalhes estão sendo discutidos, não tem nenhuma informação que a coisa recuou, mas ainda não tem informação também de que cravou, aliás, de que fechou e dá para cravar que está tudo certo. Tá? Então, como sempre, com a responsabilidade que eu tenho, eu prefiro aguardar para tentar confirmar de fato se o negócio está fechado ou não. Por enquanto, ainda não dá para dizer isso, mas a confiança é muito grande. E fiquem ligados, porque o Fluminense está no mercado. Mais cedo eu falei sobre o Christian Barrios, que é um colombiano, atacante colombiano, que está na lista dos jogadores que o Fluminense poderia ou talvez já tenha abordado. Já fez uma sondagem para saber qual a situação, tá? Mas não consigo dizer se avançou para uma proposta para intensificar essas conversas. É um dos jogadores monitorados pelo clube. Então o Fluminense ainda está buscando mais um jogador de frente, né? O zagueiro continua sendo segue sendo uma possibilidade, o alvo. Agora, se vai trazer um agora, eu vou esperar pelo Thiago Silva no meio do ano, quem sabe, ainda não tenho como também garantir isso para vocês. Mas fiquem ligados, porque o Fluminense não tende a parar nesses dois jogadores, nesses três jogadores. Gabriel Pires, Terans e Léo Chu, se eles acertarem. Provavelmente
ainda teremos mais novidades até o fechamento da janela no dia 7 de março. Beleza, galera? Deixe seu comentário mais uma vez. Lembrando aí, o seu like é muito bem-vindo. E claro, por favor, participe compartilhando os conteúdos aqui do canal e se inscrevendo também aqui no canal do Lessa. Tamo junto, um abraço.